Oi, meu nome é Bárbara Lima e eu não sou uma youtuber. Eu tô fazendo esse vídeo, como vocês podem ver pelo título, como se organizar para uma monografia, ou para fazer uma monografia, porque eu precisava dessas dicas até um mês atrás e eu não consegui encontrar nada ou quase nada que me ajudasse a conseguir me organizar melhor, para conseguir desenvolver minha monografia, escrever tudo bonitinho, como tem que ser. Por que no título está Ciências Humanas? Porque eu faço faculdade de História, estou no 7º período, e talvez algumas das minhas dicas aqui sejam mais direcionadas para o campo de Humanas. Porque eu não sei muito bem como funciona os TCCs, né, de ciências exatas, biológicas, etc. Então, minhas dicas aqui vão ser mais direcionadas para as aulas de ciências sociais, história, filosofia, relações internacionais, etc. Bom, eu não quero fazer esse vídeo muito longo, até porque eu não tenho muito costume de fazer vídeos. Estou fazendo porque eu acho que se eu precisei dessas dicas e não encontrei, talvez alguém também precise. E eu preferi fazer em vídeo do que fazer no meu blog, que é o Mare Nostrum, que nesse blog eu falo sobre história antiga e medieval. Então quem quiser conhecer, o link está ali embaixo, na descrição. Primeira coisa, encontre um tema. É meio bobo, mas é muito sério, porque encontrar um tema de monografia pode ser uma das maiores dores de cabeça da sua graduação. Para você que está no começo, primeiro, segundo, terceiros períodos, eu digo que você não precisa se preocupar e tal, blá, blá, blá. Se preocupar com isso, porque você está muito no comecinho, ainda não viu as matérias que precisam ser vistas, para poder ter mais embasamento do que você gostaria de estudar. Claro que quando a gente entra na graduação, a gente já tem uma ideia pré-estabelecida do que a gente gostaria de pesquisar e fazer uma monografia sobre, mas durante o período do curso as coisas mudam e mudam muito, né? Estou aqui de prova. Então é muito importante que você já tenha uma ideia, pelo menos se você precisar correr com a sua monografia, já tenha uma ideia de tema. Como ter? Quais aulas, obviamente, no decorrer do tempo, você vai assistir nas suas aulas e vai tendo ideia de temas bacanas que você poderia estudar. Ou você já tem alguma ideia pré-estabelecida, tenta ver o máximo de filmes, de seriados ligados a isso, ler artigos, ler livros sobre, tentar garimpar mesmo o máximo de material possível para você ter ideias também de temas dentro do que você gosta e aí já poder, né, ter um caminho. Quando você escolher um tema, ou já tiver uma ideia de tema, ou tiver só uma ideia e não está muito certo disso, é muito importante que você chegue para o professor da área. Por exemplo, você gosta de história medieval. Eu vou dar os exemplos de história porque eu sou de história, mas, enfim, se você tem você é de outro campo, você pode ter uma outra disciplina que você goste, e você está com uma ideia X de monografia. É legal você chegar para o professor dessa disciplina, que seja bacana, né? Porque a gente sabe que tem alguns que não são tão legais assim, mas que às vezes só tem ele, e é interessante às vezes você falar com ele também, mas mandar um e-mail para esse professor pedindo leituras, pedindo bibliografia. Então, eu chegar e falar no e-mail, professor, eu estou com a ideia tal, do tema tal, e eu gostaria que o senhor me indicasse leituras sobre o tema. Claro que, se for um tema muito difícil, um tema que ninguém da sua instituição é especializado, ou é uma área que quase ninguém pesquisa, pode ser difícil conseguir uma orientação e também a bibliografia necessária para você ler. Mas mesmo assim não desanima e manda o e-mail para esse professor, que esse professor vai te responder dizendo, né, se é possível, se não for possível esse tema que você quer, pode ser que tenha um outro tema que é parecido, que é possível. Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o professor da área que você está interessado. Outra coisa, depois disso, depois que você pegou a bibliografia, leu e tudo mais, é importante que você visualize quanto tempo você tem para escrever sua monografia. Então, como eu falei, tem gente que está no primeiro, no segundo, nos primeiros períodos, assim, e tem toda a graduação ainda para desenvolver monografia, para encontrar um orientador e tudo mais.
Mas também tem aqueles, como eu, já estão no 7º período, né? Já estão ali no finalzinho, teoricamente, para formar. Ou está no 5º período, pelo menos na minha faculdade, que é a Rural, do Rio de Janeiro. Você faz a matéria de métodos, que é a matéria que você começa a desenvolver um pouquinho a monografia no 5º período. Então, às vezes, você está no 5º período e precisa de um tempo para fazer seu anteprojeto. Então, você precisa ter uma visualização do tempo que você tem para poder desenvolver isso. Você vai precisar fazer isso muito corrido, se você está com muito tempo, pouco tempo, porque isso vai influenciar toda a sua organização também, tá bom? Depois que você escolheu o tema, que você viu qual é o seu período de tempo necessário, você já pode começar a se organizar. Bom, uma dica que eu tenho é tenha muitos cadernos. Não muitos, mas uns cadernos necessários. Por exemplo, eu tenho esse caderno aqui, tá vendo? Bonitinho e tal. E ele tá aqui com umas divisórias. Esse caderno é o caderno da monografia. É como se fosse uma agenda para mim. E eu coloco tudo o que eu preciso fazer, todas as anotações, eu preciso colocar aqui para poder ter isso visualizado para eu não me perder. Então, eu separei aqui, ó, não sei se dá para ver, mas é bibliografia, fontes, não dá para ver por causa da luz, mas metas, reuniões, índice remissivo e anotações gerais. Na bibliografia, eu coloco sempre a bibliografia que eu li. Então, por exemplo, em janeiro, eu já li esses artigos aqui, ou esses livros, e eu já anotei aqui para mim, tá? Aí eu boto sempre por mês. Em fontes, eu coloco sempre quais são as fontes possíveis. Por exemplo, eu tenho fontes para esse tema X e para o tema Y aqui, e eu boto embaixo quais fontes eu tenho para cada tema. E, por exemplo, aqui eu tenho os meus jornais, e aqui eu tenho indicado todos os jornais que eu tenho. Essas anotações aqui são de jornais que eu já tenho salvo no meu computador. Então, eu olho aqui e já sei que no meu computador eu tenho essas fontes para poder voltar lá e já me achar. Metas. Muito importante ter um cronograma, como esse aqui, ó. Eu fiz um cronograma que vai dos meses, aqui, ó. Aqui tem o finalzinho de 2015, que foi quando eu comecei a fazer. Aí tem dezembro, janeiro até agosto de 2016. E aqui todas as tarefas que eu preciso fazer. Então, por exemplo, levantamento bibliográfico. Eu fiz em dezembro e em janeiro. Revisão bibliográfica. Eu não fiz em dezembro, estou fazendo em janeiro. Quando eu terminar janeiro, eu coloco aqui OK. E assim você vai fazendo, porque você vai visualizando quanto de atividades e como você está produzindo durante o ano. Então, você vai saber se você está produzindo muito, se está produzindo pouco, através desse organogramazinho, tá ok? Eu também coloquei umas metas, por exemplo, meta de dezembro foi encontrar fonte de bibliografia, ok? Fevereiro foi a leitura e a produção. Janeiro e fevereiro foi quando eu li a minha bibliografia e estou começando a produzir o anteprojeto. E aí você vai fazendo as metas, reuniões e tudo mais. Na aba de reuniões, que ainda não tem nada, é quando você escreve pelo menos as reuniões que você teve com o seu orientador. Quando você já tem uma orientação, eu ainda não tenho, estou quase para ter. Mas quando tiver minha reunião com o meu orientador, eu vou anotar o dia que eu tive a reunião com ele e todas as dicas e informações que ele me passou durante a reunião. Então, não me perca. Às vezes ele dá alguma coisa para o orientador, dá uma tarefa para a gente fazer, ler um livro, ou escrever tantos capítulos, ou tantas páginas da monografia. E para você não perder isso, que às vezes tem dicas muito importantes, é bom você ter um espaço só das reuniões com o seu orientador. O índice remissivo, que é isso aqui, são todos os artigos que eu tenho no meu computador. Ou seja, eu tenho uma pasta no meu computador chamada monografia de tal tema, né, ou a minha monografia, e lá eu tenho várias pastas. Então eu tenho minha pasta da biblioteca, que é onde eu baixei todos os artigos relacionados ao meu tema. E eu escrevi aqui o título de todos eles numerados. Então, por exemplo, aqui, número 10 é o artigo sobre a migração japonesa. E eu sei que se eu for lá na minha biblioteca, no meu computador, e procurar pelo número 10, vai estar lá esse artigo. Então, não tem como me perder. E toda vez que eu leio um artigo, eu coloco OK e marco com o marca-texto os que eu preciso ler
que são mais importantes mesmo, que são bem direcionados para a minha monografia. Então, eu já marco com marca-texto para saber que eu tenho que ler mais rápido. E as anotações gerais é onde eu anoto as coisas que são realmente gerais. Às vezes eu preciso aqui, é o endereço de um arquivo que eu precisei ir para poder pegar uma fonte. E aí eu peguei todas as informações da fonte e tudo mais para poder chegar lá nessa instituição e saber pedir o que eu queria. Bom, para mim isso está funcionando muito porque me organiza demais, tanto aqui quanto no meu computador. Então é importante que você consiga conciliar as pastas do seu computador com o seu caderno de monografia, que aí você já vai ter, né, uma base para você não se perder e não ficar sabendo, não li isso, será que eu li isso? Então é bom você ter isso no seu caderno e também no seu computador. Outros cadernos. Eu dividi, porque geralmente ciências humanas precisa ler muito. A gente faz sempre uma revisão bibliográfica das pessoas que já escreveram sobre esse tema, porque são essas pessoas que vão embasar a nossa argumentação durante toda a nossa monografia. Então, o que eu separei? Eu separei outro caderno fininho, só para revisão bibliográfica de artigos. Então, toda vez que eu leio uma bibliografia de artigo, eu venho aqui, escrevo a referência, boto a referência completa, porque quando eu for fazer isso, quando eu for começar a escrever minha monografia ou meu anteprojeto, eu já tenho aqui a referência feita, eu só copio e não preciso ficar montando sempre, né, do zero as minhas referências. Então eu boto aqui a referência e começo a anotar tudo o que esse artigo, ou os artigos, né, tem de informação para mim. Então eu fiz um caderno só para leitura de artigos, e um caderno mais grossinho, só para leitura de livros. Entendeu? Então, eu faço o mesmo esquema. Eu coloco aqui a referência bibliográfica do livro que eu estou lendo e todas as informações que o livro me trouxe. Por quê? Eu não sou muito fã de ler o livro e, tô lendo o livro e tô anotando no livro e depois, quando eu for começar a escrever, eu preciso voltar para o livro. Eu pego e faço todas as anotações importantes que eu precisei do livro, que elas vão me ajudar no caderno, e quando eu quiser escrever monografia ou anteprojeto, eu só volto nas minhas anotações e vejo. Então, é como se fosse um super resumo das ideias principais que eu vou utilizar, então eu preciso ficar sempre voltando no livro e tudo mais. Outra dica importante também é você ter post-its. Post-its são esses negocinhos coloridos que eles colam nas folhas do caderno, do livro que você está lendo. E é interessante para você marcar as partes importantes, né? As partes que você gostaria de dar uma revisada depois. E você já tem uma noção do que vai estar lá, né? Aqui, ó, esse aqui é um dos livros do anteprojeto. Então, tá todos eles com post-its. Então, quando eu vou abrir aqui, ó, aí tá escrito aqui, objetivo. Aí, quando eu vou abrir outro post-it, já tá o que aquela parte que eu grifei tá falando. Outra dica. Por que é importante a gente ter o post-it? O post-it eu uso somente em livros que são meus. Então, esse livro que eu acabei de mostrar é um livro que eu comprei para monografia. Então, nele eu colo post-it. No caso dos livros da biblioteca, como esse aqui, que também é um livro que eu preciso ler, mas ele é da biblioteca da minha faculdade, então eu não colo os post-its, porque depois eu vou ter que arrancar todos fora. Então, eu vou perder post-it e não vai adiantar nada, porque eu não vou ter o livro ali na mão para poder consultar de novo. Então, também uma dica importante para aquela dica que eu mostrei sobre fazer levantamento bibliográfico e procurar um professor para te indicar a bibliografia, é que quando o professor indicar a bibliografia para você, tenta achar os títulos que ele falou para você na bibliografia da faculdade. Muitos deles vão estar lá com certeza, porque muitos dos livros que estão na biblioteca da faculdade são indicados pelo menos pelos professores para serem comprados. Então, por exemplo, esse foi um livro que o professor que eu quero que me oriente me indicou e eu achei na biblioteca da faculdade, então não precisei comprar. Embora eu gostaria que comprasse, mas ele está esgotado, então peguei da biblioteca mesmo. Outra dica que eu vou dar aqui rapidinho, para finalizar para o vídeo não ficar muito grande, é utilize as suas férias.
né? Estou fazendo esse vídeo em janeiro e eu comecei a dar os primeiros passos de começar a construir um novo anteprojeto para poder enviar para esse professor que eu quero que me oriente em dezembro. Por quê? Pelo menos quem é de faculdade pública tem umas férias alongadas, quase 3 meses de férias, né? Então, pelo menos no meu caso, 3 meses de férias. Eu comecei a ter férias em dezembro e só vou voltar às aulas em março. Então, 3 meses dá para você fazer muita coisa durante esses 3 meses para monografia ou para o anteprojeto, dá para você escrever muita coisa. Então, utilizar as férias é algo muito importante. Você não vai ter a sua preocupação de ter aula e tudo mais. E você pode dividir os horários do dia para leitura. Então, quando eu estou em casa, nas férias, como eu estou fazendo agora, eu divido o dia em ler artigo, um artigo pelo menos, ou 2 artigos por dia, dependendo do meu pique, um capítulo do livro que eu esteja lendo, e no final do dia eu estudo alguma língua que eu esteja interessado. Mas você pode usar esse final de dia para fazer outra coisa, ou escrever no próprio projeto. Aí fica a teu critério. Mas dividir o horário é muito importante também, porque às vezes nas férias a gente fica meio mole, não quer fazer muita coisa. Mas é importante você dividir isso para poder ter uma melhor visualização e um melhor aproveitamento do seu dia. Outra dica muito importante e que está combinada com essa das férias é desative o seu Facebook. Sim, você vai falar, Bárbara, mas desativar o Facebook, como é que eu vou falar com as pessoas? Tem como, tá? Desativar o Facebook pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Se eu não tivesse desativado o Facebook, eu não teria conseguido me organizar, eu não teria conseguido ler tudo que eu li, e nem teria conseguido desenvolver o tanto que eu desenvolvi em um mês, na verdade 15 dias, porque eu voltei de viagem faz 15 dias, e desde que eu voltei eu consegui ler muita coisa, eu consegui escrever muita coisa, porque eu desativei o Facebook. Por quê? O Facebook é uma coisa que tira muito a nossa atenção, porque embora a gente não queira ficar lá o tempo todo, quando a gente abre, sempre encontra algum link, vai voando para outra coisa, que quando a gente vê, a gente perdeu 1, 2 horas só no Facebook. E isso vai atrapalhar demais. Então eu acho que isso pode também ser um problema de alguns de vocês. Então, se você realmente quer pegar uma parte das férias e tentar desenvolver o máximo possível, desativa o Facebook, fica só com o WhatsApp, avisa para os seus amigos que você vai ficar sem Facebook, que eles falaram com você só pelo WhatsApp. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. E você vai conseguir produzir muito mais. E a última dica é: compre um manualzinho de como fazer um projeto de monografia ou um projeto de mestrado, doutorado, o que seja. Esse aqui é do professor da minha universidade, só que de outro campus, professor José da Assunção Barros. Ele escreveu esse livro aqui, o projeto de pesquisa em História, ou seja, para quem é da área de História, mas tem umas dicas também que pode ajudar outras pessoas que têm em outras áreas. Então, é um manualzinho muito interessante que ele vai te ajudar a montar toda a sua estruturação de fazer esses organogramas que eu fiz, ou pegar e montar sua bibliografia, começar a escrever quais tópicos tem que ter dentro do seu anteprojeto. Então, se você puder adquirir um desses manuaizinhos, tem diversos, de várias áreas, para várias coisas. Qualquer coisa eu deixo alguns links de alguns manuaizinhos desses lá embaixo. É muito importante porque você vai ter ali, tipo, como que eu posso fazer a minha parte de organização da leitura da bibliografia. Aqui vai ter alguma coisinha para te explicar e vai te ajudar muito a conseguir desenvolver. Bom, eu acho que eu falei um pouco rápido, mas é porque eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo. Mas essas são as minhas dicas para você se organizar melhor no seu anteprojeto ou na sua monografia. Eu falei que anteprojeto, mas para quem não sabe, pelo menos na minha universidade, você precisa fazer um projeto de monografia, ou seja, você precisa apresentar o seu tema, você precisa apresentar as leituras que você fez, as fontes que você vai usar, antes mesmo de conseguir um orientador, ou às vezes já com um orientador, mas para você mostrar esse projeto e conseguir alguém para te orientar e fazer desse projeto a sua monografia mesmo. Geralmente, o anteprojeto ele se torna a introdução da sua monografia, porque lá vai ter toda a parte do esqueleto da sua monografia escrito. Então, é muito importante para você fazer um anteprojeto desse. Para quem não precisa, então não tem necessidade mesmo de fazer,
Mas essas dicas que eu dei, mesmo não sendo para um anteprojeto, pode servir para a monografia em si mesmo, né? Para você ter sua organização, para você ter tudo bonitinho e não se perder. Muito, muito, muito importante você ter no seu computador tudo organizado. Ou seja, pasta para monografia, e dentro da pasta da monografia ter uma pasta de todos os artigos e livros que você tem baixados, uma outra pasta só das fontes ou da pesquisa de campo que você for fazer, com todos os arquivos dentro dela, uma pasta só para o seu anteprojeto, uma pasta só para imagens, tem que ter pasta para tudo, gente, e que tudo seja numerado e tudo seja catalogado no caderno. Ah, mas é muita coisa para fazer, vai dar muito trabalho. Não dá tanto trabalho se você fizer isso desde o começo. Entendeu? Se você começar a pesquisar as coisas agora e já tiver tudo certinho para começar a escrever o anteprojeto ou a monografia, não vai ficar difícil se você pegar isso e já for fazendo. Então vai ficar tudo bonitinho lá, você não vai se perder e vai ter como dar continuidade à sua escrita sem muitos problemas. Então espero que eu tenha ajudado. Beijos, até mais. Tchau, tchau.